Olá, boa noite novamente. Hoje Boa vamos, noite. hoje vamos debater o livro que ganhou para este mês, que é Os 8 Crimes Perfeitos. Foi escrito pelo autor Peter Swanson, que nasceu em 86 nos Estados Unidos. Para além do livro que nós lemos, ele tem outro romance, que é Aqueles que Merecem Morrer. Foi vencedor de um prémio e finalista de vários. Peço desculpa. E nisto aqui, este livro, não sei se vocês pesquisaram alguma coisa sobre ele, é um livro que acaba por ser conhecido por gerar ou amor ou ódio. Não vou dizer quem, mas dentro dos moderadores houve pessoal quem gostasse, houve pessoal que não gostasse. E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso e falaremos disso um bocadinho mais adiante. O livro insere-se na temática dos thrillers. Há vários tipos de thrillers, tem algum suspense. Poderíamos discutir se é realmente um thriller ou não, porque alguns iriam dizer que sim, outros iriam dizer que não. E ele é um thriller devido a tudo o que envolve. Ele está inserido também na literatura policial, tendo umas características muito próprias deste livro. Margarida, queres falar sobre isso? Relativamente às características aqui do romance policial, podemos, por exemplo, começar aqui pelos thrillers, o tipo de thrillers que existem. Temos os thrillers psicológicos, os thrillers de crime, conspiração e histórias de espionagem. Temos os thrillers políticos e jurídicos, os thrillers históricos, os thrillers sobre desastres, ou seja, por exemplo, catástrofes naturais e o Armageddon, o fim do mundo, por exemplo, aquele filme, Bruno, ajuda-me, o Blade, como é que se chama? Não me recordo. Sobre Blade Armageddon? O Blade Runner tem um pouco desse thriller do Armageddon. Mas é um género mais de ficção científica, embora tenha aí também de género de thriller. Relativamente. Diz, Bruno? É o Blade Runner. É isso. Sim. Esse. Relativamente ao subgénero da literatura, podemos falar por exemplo, dos policiais mais clássicos e os policiais noir. Os policiais noir é um policial mais característico, que tem temas como por exemplo, os vícios, as drogas, o sexo, o álcool. É um drama que nos envolve, que cria suspense, que é uma história mirabolante, plena de plot twist, normalmente, e desperta emoções no leitor, como o suspense, também, o interesse, mas pelo principal objetivo do escritor de captar a atenção do leitor. E temos, por exemplo, grandes mestres de histórias negras, por exemplo, na literatura, Edgar Allan Poe, foi dos primeiros autores, dos primórdios do noir, embora não fosse ainda assim chamado. E depois temos os filmes com, por exemplo, o Hitchcock, que os filmes do Hitchcock não são todos do género noir, mas temos alguns do género noir. Por exemplo, o Psicose pode ser considerado como um filme de género noir. Relativamente à literatura noir, podemos caracterizá-la por apresentar histórias que misturam terror, mistérios, elementos policiais, detetives, investigações, que vão muito além de conhecimentos de investigação criminal. O género recebe este nome justamente por apresentar um ambiente, na maioria das vezes, como, por exemplo, a noite, os bares, as ruas desertas, as casas repletas de assombrações. O género nasceu nos Estados Unidos, pouco depois da Primeira Grande Guerra, em publicações baratas chamadas pulp, daí o nome do Pulp Fiction,
que eram revistas baratas, por exemplo, capas quase como se fosse panfletos, folhetos, capas com pouca resistência. E nomes, portanto, de autores que escreveram policiais noir da literatura, como Raymond Chandler e Daniel Hammett e James Cain, aparecem ainda hoje com grande sucesso numa lista de livros procurados do noir. A nossa obra mistura um pouco do noir, mas é essencialmente segue um bocadinho a estrutura do romance policial, embora a obra seja uma obra que nós temos que considerar razoável, não tem aqui uma grande manifestação de características policiais, mas podemos encontrar algumas delas. É uma homenagem também aos clássicos policiais. Pronto, é uma homenagem aos clássicos policiais. Posso dar na ideia, Margarida? Podes. Ok. O livro 8 Crimes Perfeitos esconde uma galeria fascinante de referências, como a Margarida estava a dizer, e homenagens, tanto a grandes autores como grandes obras do suspense mundial. Antes de mais nada, o livro acaba por se transformar numa viagem por estas histórias, estas tramas, estas situações icónicas de obras que de alguma forma influenciaram ou marcaram os thrillers ao longo dos anos. Quando falo de uma forma despretensiosa, quer dizer que a história por trás dos 8 crimes perfeitos, e não me matem por isto, que isto é um bocadinho a minha opinião, não traz nada de inovador, tampouco se prende a grandes reviravoltas ou plots, de tirar o fogo ou surpreender quando o lemos. Não acredito que essa também tenha sido o objetivo do autor. Pelo contrário, acho que ele seguiu religiosamente ou rigorosamente uma cartilha em que os grandes clássicos são, de facto, os protagonistas da obra. Tudo começa quando Malcolm, sócio de uma livraria especializada em thrillers, é procurada por uma agente do FBI que, investigando crimes, faz a conexão deste com uma antiga lista que havia sido publicada no blog da dita livraria. O tema da lista, isso mesmo, os 8 crimes perfeitos da ficção. Na obra aparecem os diferentes crimes. Podemos depois associar cada crime, cada obra a cada crime que foi cometido. Há um que eu não consegui descobrir, mas isso já lá vamos. Mas para arrancar assim com o debate, deixo-vos a questão. Acham que a Gwen, quando vai ter com o Malcolm, é de forma inocente? Ou ela vai já com um propósito? Eu acho que sim, que ela já tem alguma fisgada, como se costuma dizer, e que não é de forma tão inocente assim que ela vai. Porque se formos a pensar, não é porque alguém colocou uma lista na net, que há 500 mil listas sobre tudo e um par de botas, não será uma coisa assim tão fácil para, eu vou seguir esta lista porque ele deve ter alguma pista. Não, algo mais ela teria que a fez ir ter com o Melvin. Alguma ligação ou chamado instinto policial. Sim, no início até parecia que ela estava quase a acusar, como depois que veio a ajudar, mas ao início parecia o tom que ela veio ter com ela a acusá-la de ser ou a própria assassino ou uma ajudante do assassino. Exatamente, estar ligado. Eu concordo com os dois e acho que a ideia do autor querer passar que ela veio só por causa de fazer a ligação como a Ana Paula diz, com uma lista super aleatória que encontrou na internet, acho que torna toda a situação um bocado implausível no início do livro, que para mim foi um bocado um turn-off, porque não havia ligações concretas e apenas um encontro aleatório dessa mesma lista. Acho que isso tirou um pouco a atenção, pelo menos para mim, no início do livro, tirou um bocado a atenção ao enredo. E não houve nada ao longo da história que vos fizesse pensar que a Gwen afinal sabia o que é que ele tinha feito ao pai dela? Eu penso que ela só sabia da ligação do Malcolm com a Claire e com o pai dela.
E Maybe acho que foi o not. ponto de partida, não foi o ponto de partida para a Gwen ir ter com ele. Margarida, queres falar tu? Eu vou só colocar uma questão, não quero eu falar. Quero que... Pronto, mas tu que abordaste isso comigo ontem quando estávamos a planear isto. Daí eu estar a dizer para. Sim, então tínhamos aqui debatidas as duas. Se os sonhos do narrador não trazem nada de novo em relação à relação que ele tem com a Gwen e o facto dela lhe ter aparecido à porta e vir dizer que portanto, aquela lista que ele tinha feito, os 8 crimes perfeitos, estava relacionado com outros crimes que estavam a acontecer e que estavam a ser simulados, esses crimes. Não há aqui nenhuma relação aqui possam, sei Então, lá. Queres dizer que a Gwen nunca existiu? Foi só na cabeça dele? Não, ela existiu. Mas era bom. Tipo o American Psycho. Eu vou ajudar. Ela tinha a vontade de estabelecer uma ligação, de alguma forma queria encontrar aquela pessoa que ela considerava responsável pela morte do pai, embora sem o criticar. Portanto, acho que ela o queria conhecer, não para o acusar, mas para conhecê-lo, saber quem ele era. E utilizou a lista como uma desculpa para estabelecer essa relação. Agora, não creio que ela achasse sinceramente que ele tinha alguma ligação com os crimes que estavam a ocorrer. Embora depois o fato de ter sido constatado, ter sido comprovada essa ligação, tivesse sido tipo uma cereja, um bónus, que ela aproveitou, que agarrou com unhas e dentes para também mostrar o seu valor, não só como detetive, mas também para se reforçar perante ela própria que o instinto dela, aquele instinto policial que fala sempre, que estava correto. Agora, que houvesse provas contundentes de que ele tinha uma ligação aos 8 crimes, não creio que ela tivesse chegado a esse ponto. Concordo. Vou passar aqui uma coisa ainda em relação a isto. O Malcolm, ele fala durante o livro várias vezes dos sonhos que tem, certo? Uma altura em que ele diz que se lembra de ver o rosto da Gwen. Será que a Gwen não assistiu ao assassinato do pai? Porque a gente depois vem a descobrir que ele matou de facto o pai dela. Será que ela não assistiu, que não viu? Não creio, eu acho que ele diz que ele teve esse cuidado de se informar que estava toda a gente, que o pai que estava sozinho em casa, que não estava lá ninguém. Só que tendo em conta... Pai, atenção, estás a baralhar. O pai é morto num acidente em que o pai dela vai de bicicleta e ele bate-lhe com o carro. Sim, ele atropela. Mas acho que... não creio. Há uma altura em que é descrito o sonho. Não estou a encontrar o livro. Há uma altura em que é descrito no sonho que ela vê, que ele diz que vê um rosto. E depois ele vai descrevendo várias vezes o sonho. E na última vez que ele descreve o sonho, ele diz que esse rosto, afinal, era o rosto da Gwen. Aliás, está lá dito com todas as palavras. Está dito isso. Daí a nossa desconfiança que ele tenha testemunhado. Aliás, ela tenha testemunhado o atropelamento do pai. Eu não sei até que ponto é que ele não está a projetar a relação dele e da existência dela com a culpa e com... Não culpa, mas talvez com as memórias que tinha. Não sei até que ponto é que... É uma boa pergunta essa, mas não sei até que ponto é que não é uma projeção. Desculpa interromper. É a Bruna que está a falar. Quem é que está a falar? É a Bruna. Bruna, desculpa interromper. Mas há sempre aqui um jogo de verdade e de semelhança.
não é? Há sempre aqui um jogo de verdade e Claro, e o narrador não é um narrador viável, é ainda mais. Por isso, até que ponto é que o que ele está a transmitir, inclusive na descrição dos sonhos, é credível, pá. é um narrador que acaba por também não ser muito verdadeiro, não é? Nós vamos descobrindo que ele acaba por não ser muito verdadeiro. O que é que acharam? Agora estávamos a falar de um narrador que não é verdadeiro. O que é que acharam quando se descobre que o narrador não matou só uma pessoa, mas pelo menos mais duas? Eu sinceramente não achei nada surpreendente a partir do capítulo 7, porque por causa do assassinato do Roger Ackroyd, que é um dos meus escritores favoritos, e tudo indicava que o livro ia seguir o mesmo raciocínio e a mesma. Inclusive, o tipo de narrador é bastante semelhante com o original, então para mim não foi particularmente surpreendente nesse aspecto. Para ser sincera, eu não achei que o livro fosse muito surpreendente, no geral. Achei que a premissa inicial, que sim, que seria interessante, o começar a partir de uma lista de 8 livros que alguém publicou, só que são livros bastante conhecidos, não é caso de dizer que são livros para um grupo restrito, não, são livros vulgares. A Agatha Christie já teve diversas interpretações. Aquele da troca do comboio já teve tudo o que é série policial, tudo o que é filme policial, abrange esse tema. Portanto, a partir daí acho que se começa a perder a novidade ao longo de todo o livro, e acho que se perde muito todo o efeito de surpresa que no início havia como promessa. Acho que se perdeu tudo. Portanto, o termo daquela ligação entre vários crimes, a Gwen ser morta, o descobrir-se quem era afinal o criminoso, acho que estava tudo tão encadeado, o encadeamento tão limpinho, tão clean, tão direto, que não era. O livro desiludiu-me. Para ser sincero, o livro acabou por me dizer. No início eu achei que me bastante, depois desiludiu-me bastante. Como é que achas, se posso fazer a pergunta, como é que achas que o autor podia ter explorado a premissa de forma diferente? Que é uma coisa que eu concordo plenamente contigo, mas também não sei, utilizando a premissa inicial, também não sei como é que ele poderia explorar o assunto de maneira diferente, que fosse realmente inovador ou surpreendente. Eu acho que a premissa inicial foi boa, de escolher 8 livros que seriam supostamente os melhores livros para. Acho que em vez de escolher os livros de sucesso, livros que foram debatidos, explorados, serviram de ponto de partida para imensos outros livros e filmes e whatever, se calhar se eu tivesse escolhido livros mais desconhecidos, livros que inclusive nos fizesse a nós ter vontade de pesquisar. Acontece-me isso com muita frequência, muitos livros falarem de outros livros e eu fazer uma pausa no livro que estou a ler e ir pesquisar qualquer coisa a respeito do outro livro e ficar com vontade de ler. Ali isso não aconteceu. Não me suscitou a vontade de ir ler os outros livros. Por um lado também já os conhecia, é certo, mas não me suscitou. Não acho que ele apresentou os outros livros de forma apelativa. Depois foi buscar livros vulgares, entre aspas. Atenção, são livros fantásticos, não estou a colocar isso em causa. Aqui a questão é de serem livros vulgares conhecidos. É isso. Portanto, facilmente aparecia alguém que já tinha lido aquilo tudo. Agora, se fossem livros mais desconhecidos, se calhar suscitava ali mais algum interesse, havia mais vontade de descobrir, de aventurar. É como aquela história nos policiais da Agatha Christie, que há sempre aquele veneno raro. Raramente é coisas com estricnina à belladonna, mas é com derivados disto e daquilo raro, que isso sim já nos
É algo que aprendemos. Eu acho que a premissa seria essa. Se nós descobríssemos algo de novo, eu acho que seria puxar mais por nós. Assim foi chover no molhado. Quem está a falar é Ana Paula. Ana Paula, Ana, eu também tive a mesma sensação. Concordo contigo em alguns aspectos. Realmente este livro está muito razoável. A premissa no início está bastante interessante. Agora, relativamente àquela parte que tu falaste, o que eu não gostei mesmo foi aqueles spoilers no início daquelas obras, Exatamente. fazer a listagem e fazerem aqueles spoilers todos. Mas achei interessante, e foi a necessidade do autor, foi essa, fazer o spoiler. Achei interessante que ele conseguiu, em todos os crimes, mas eles até ao final, todos os crimes falados das obras, ele conseguiu associar a todas as pessoas que foram mortas. Margarida, Achei mas espera aí. interessante. Ajuda-me, porque o The Red House Mystery eu não consegui associar a nenhuma das mortes. Não conseguiste? Não! Alguém me consegue ajudar? qual livro? Qual coluna? O The Red House Mystery é aquele em que. Deixa-me que me lembro bem. É aquele em que o autor do crime está numa biblioteca e ele chama alguém e depois desaparece. Acho que Esse não é aquele que ele associa a ele próprio. Pá, eu diria que associa a ele próprio é o suicídio no fim, o do Drowner. Exato, é o Drowner. O que ele associa a ele próprio é o Drowner. Sim. Sim, que é mais direto. É que a malícia premeditada eu associei ao professor universitário. Os crimes do ABC à morte da escritora. Ao escritor, exatamente. E é interessante, eu estive a ler o livro dos crimes do ABC e foi dos livros que eu consegui ler até ao final, foi esse e a peça do Death Trap. E o que eu achei interessante foi, não achei interessante, fiquei logo a saber, quando li o primeiro capítulo deste livro, fiquei logo a saber como é que o livro ia acabar. Mas achei muito interessante o facto, e que aqui também é enunciado, o facto de o assassino, para parecer despercebido dentro, portanto, de um crime, ou para se dissociar desse crime, vai matar várias pessoas aleatoriamente. O ABC dos crimes. Do ABC, da Agatha Christie. Em que a ideia era que matar alguém pelo signo. Está no nome original. Eu acho que a genialidade dos crimes estão tudo nas obras originais e que o autor, apesar de ter usado comparações e analogias e tudo mais, não conseguiu transpor a mesma genialidade da obra original, pelo menos para mim. Principalmente principalmente da Priscila, que eu pessoalmente gosto muito dela, já li bastante dela. O fascínio da Priscila, inclusive os momentos que a Ana Paula já disse que ela tinha sido enfermeira, então tinha uma especialização em venenos, etc. O fascínio das obras dela é exatamente a maneira como ela consegue imaginar estes casos, e acho que primeiro pôr tudo no início, que eu percebo que para quem não tenha lido seja assim um bocado complicado, mas acho que tirou um bocado o fascínio à obra original, não sei. Não fico. Eu não sei quem é que vai falar, peço desculpa, mas eu, por exemplo, eu acho que a Agatha Christie tem outro livro que eu consideraria mais um crime perfeito que propriamente este. Qual? As 10 figuras negras, que agora tem outro nome. Peço. Eu não vou fazer spoiler, porque eu já disse à Margarida que ela tem que o ler. Eu acho que esse seria um crime muito mais perfeito que este. Sim. Já vi que também já leste.
É uma coisa, é um espetáculo, querida. E pegando aqui nessa mesma questão que a Tânia colocou, este comentário que ela fez das 10 figuras negras, para vocês, quais seriam os crimes perfeitos? Podem enunciar crimes que já tenham lido, histórias que já tenham lido de crimes, mas podem imaginar, para vocês, o que é que seria o crime perfeito? O que é que seria aqui um crime perfeito aqui dentro dos 8 crimes perfeitos, por exemplo? Eu acho que isso vai depender muito dos gostos de cada um. Estamos aqui uma dúzia de pessoas, acho que cada um dizia 8 livros diferentes. Foi preciso. É que é sempre difícil. Por exemplo, Também. eu posso-vos indicar que eu tive quase o meu tempo todo de leitura a dizer à Tânia que para mim o crime perfeito seria a Gwen ser ela assassino, ou ao contrário, ou ser o narrador o assassino, não é? De que no final vimos a descobrir que ele foi assassino de outras pessoas, para além de outra figura que ainda não falámos, que acho que é importante falar. O que é que vocês acharam do Marty? Com a Margarida, não sei se Sim, Margarida. fiz muito mal agora. O que é que vocês não ouviram? Quase tudo. A última pergunta, por exemplo. Pronto, o que eu estava a dizer era o imaginarmos um assassino. Eu estava a dizer que estive a conferenciar com a Tânia e que para mim o assassino poderia ser, por exemplo, a Gwen, ou poderia ser o próprio narrador, que depois no final vai-se a revelar que matou alguns dos personagens. Mas também temos aqui uma situação de uma personagem, não é? Que é aquela personagem que entra naquele site que faz a troca dos homicídios, não é? Baseado na outra obra. Agora não me estou a recordar o nome, deixa-me só aqui Agora ficar. que eu estou a do comboio, não é? É do Cláudia. Não, é o Desconhecido do Norte Expresso, da Patrícia A. Smith. No Desconhecido do Norte Expresso, o que é que é a premissa? Aliás, é logo dito no início do livro. Vão-se fazer as trocas de 2 homicídios, não é? Portanto, e aqui o livro começa o Malcolm começa a investigar quem é a identidade depois de aparecerem os crimes associados à sua lista dos crimes, dos 8 crimes perfeitos. E neste sentido, quem é este Malcolm? Quem é esta identidade? Como é que vocês viram esta personagem? Queria chamar a atenção do Malcolm por todas as maneiras e feitios. E como não conseguiu, sendo só amigo, que ele fala nisso alguns no livro, começou a matar para ver se lhe chamava a atenção. Sim, mas ela de certa forma acabou mesmo por admitir isso. Eu não vos consigo ajudar. Já agora, Margarida, tu referiste que até a Gwen poderia potencialmente ser a assassina. Qual é que seria a tua lógica para isso? Por curiosidade. Porque exatamente porque ela vai ter com ele, com aquele pretexto dos 8 crimes perfeitos, mas no fundo ela sabe que ele é expectativa, como ele é aquele sonho, não é? Mas como detetive não poderia tirar a atenção do caso em vez de estar a envolver civis no assunto? Sim, podia, mas podia ser ela a assassina, podia ser, por exemplo, uma vingança, não é? Aliás, nós temos aqui 2 mortes, temos várias mortes, mas temos 2
mortes que se podem aqui distinguir. A morte da Claire e a morte, portanto, daquele homem que o narrador vai matar. E porquê que ele mata aquele homem? Porque fez uma troca. E o outro portanto, que trocou com ele, o outro homicídio, foi por que razão? Qual era a razão dele matar aquele homem? Mas um dos conceitos desse tipo de crimes é que não, o perpetrador do crime não precisa de saber o motivo pelo qual está a matar, ele simplesmente tem que matar porque está na troca. Ou seja, ele não precisa de contexto do porquê ir matar aquela pessoa. E eu acho que isso, nesse aspecto. Porquê que ele quis matar Nem aquela pessoa? interessa para a história saber porque é que o outro queria. Exato. Não é importante, o que é importante é o ponto de vista da personagem que nós estamos a acompanhar. Tudo o resto é paisagem. Já na construção da personagem. Uhum. A questão da moralidade, etc. O motivo da outra pessoa é irrelevante. O que é relevante é a capacidade moral ou imoral do Malcolm fazer aquilo que fez. Bruna, agora que falaste dessa parte do moral e do imoral, é justificável o Malcolm matar a mulher e o pai da Gwen? Para eles era. Do ponto de vista da personagem, do ponto de vista da personagem, ele faz sentido. E ele, inclusive, nunca sente aquele arrependimento, nem até ao final do livro, pelo menos eu nunca senti assim, um arrependimento voraz, nem nada do género. Eu não sei se ele não se sentirá um bocadinho de arrependimento por ter morto a mulher. Porque Não sei se é arrependimento, é uma boa questão. ele vai sempre dando ênfase àquilo tudo que sentia por ela. Sim, até porque ele chega a guardar a última carta dela. Exatamente. E depois lê no final. E também o facto de ele mencionar que não se lembra do ano após a morte da mulher, acho que também significa que ele gosta muito dela, apesar de tudo. Ou pode ter dissociado também, devido à grandeza daquilo que fez, por pior que seja, não é? Mas é uma boa questão. Eu disse apesar de tudo como ele não tivesse amor, mas como se ela fosse a culpada. Porquê é que vocês acham que... Eu sei que eu estou aqui a fazer estas perguntas, mas eu acho que também estas perguntas são importantes. O que é que motiva aquelas personagens a matar? Principalmente, o que é que motiva o narrador a matar a mulher, como a Tânia perguntou? O que é que motiva? Porque ele assiste, ele vai ter com a mulher, vai buscá-la e ele assiste a uma cena. E essa cena faz pensar sobre a vida que ele podia ter no futuro, correto? E faz pensar também sobre a relação que ele vive com aquela mulher. Vocês não se recordam do que é dito? Sim, sim. O que é que o leva a assassinar a mulher? Eu acho que ele nesse momento deve ter visto na cabeça dele em formato de flashback a vida que ele podia ter tido se nunca se tivesse relacionado com ela. Ou de outra maneira, porque pode ter pensado o que é que podia ser daí para a frente sem ela. Entre aspas, matá-la era a solução de um dos problemas dele. Era uma forma de se livrar daquela vida, porque ele percebeu que ela não queria mudar. Ela podia chegar a casa e dizer: eu arrependo-me de ter feito isto, mas a verdade é que ele viu que ela não ia mudar. Ele viu que ela estava ali com uma coisa que ela nunca tinha visto, estava alegre, encostada ao Ethaniel e gostava dele. E ele viu que ela não estava a ser verdadeira com ele. E é por isso que ele acaba por desviá-la da estrada e assassina. Portanto, o motivo aqui
será legítimo ou não? Será muito válido? Há algo válido para matar? É essa a questão que eu coloco. Depois, Podes fazer a última pergunta, desculpa, Margarida, não te ouvi outra vez. estão-me a ouvir agora? Agora estou melhor, desculpa. E agora estão-me a ouvir? Sim? Melhor, sim. Pronto, o que eu estava a dizer era que é legítimo ou não o narrador matar naquela situação. Depois, o Marty, quando te falei do Marty, aquela pessoa aproxima-se dele no sentido de se tornar amigo dele, mas foi a mesma pessoa, foi a identidade que trocou o homicídio com ele. E ele explicou porque é que ele porque é que ele se aproximou. Porque ele começou a ler policiais, porque consultou o blog dele, viu aquela lista portanto, crimes perfeitos, e começou a ler os livros. Tomou gosto pela leitura e começou também a crescer dentro dele um sentimento de desejo de matar. Primeiramente queria matar a mulher que lhe era infiel, mas depois acabou por matar, portanto, o homicídio, portanto, acabou por assassinar aquele homem que o narrador sugeriu, que o Malcolm sugeriu. Ou seja, há aqui duas diferenças e há aqui uma discussão da questão o que é moral e o que é que não é moral, o que é ético aqui e o que é que não é ético. É ético matar, nunca é ético e nunca é legítimo matar, mas temos aqui uma morte que vai ser derivada pela insegurança, pelo facto do narrador estar em desespero e vai matar a sua mulher, e temos outra morte ou outras mortes que vão ser feitas em série e vão ser feitas para alimentar um instinto de vingança e não é de vingança, é um instinto de sede de matar por prazer. Era aí que eu queria chegar há bocadinho, pronto. Agora, este Marty, o que é que se revelou? Revelou-se um completo amigo da onça. Mas o que acho interessante aqui é a questão de moralidade que é aqui debatida. Temos aqui portanto, uma questão que é muito, muito característica do romance noir, que é a questão do cinismo, que é a questão de termos aqui um sentimento de falsidade com um propósito de matar, neste caso. Não sei se estão a perceber o que é que eu quero dizer. Eu percebi o que tu queres dizer e nós também já falamos sobre isso. Mas eu acho que o Marty ganha o gosto ou a adrenalina, aquela adrenalina de ir matar alguém, e continua a dizer que ele queria por todos os meios chamar a atenção do Malcolm. E vai pegar na lista, foi por ele que conheceu, e vai começar a simular para ver se lhe chama a atenção. E acho que devagarinho consegue, mas o Malcolm foi sempre assim meio sonso porque nunca pensou que fosse o amigo. E, no entanto, acho que os crimes, os assassinatos de um são completamente diferentes dos assassinatos do outro. Não acho que nenhum deles seja justificável, mas um fala pela adrenalina, pela aventura, pela ideia de matar. O Malcolm, tirando aquilo que ele matou pela troca, as outras duas pessoas, uma ele seria embriagado e foi um ato de momento, e acho que a Claire também foi um ato de momento. Desculpa, o da Claire foi o quê? Desculpa, não percebi. Um ato daquele momento. Ele vai atrás dela, viu e decide naquele momento um impulso, não foi premeditado. Não foram premeditados, foi um impulso. Desesperado, acabou por tomar aquela decisão. Exatamente. O que vocês acham, Bruno e Franco?
Eu, depois de ter lido o livro, fez para mim todo o sentido ser o Marty, porque ele era um ex-polícia, reformou-se e toda a adrenalina do emprego dele foi-se e acho que descobriu uma nova paixão, má neste caso, e pronto, e voltou à ativa a fazer o contrário do que fazia quando nunca nada fez. Que é daquelas temáticas muito recorrentes nos policiais, em que existem polícias reformados, que são fartos de estar em casa. Pronto. Neste caso, ele nem achou estranho o amigo perguntar-lhe nada sobre a morte de alguém que foi assassinado. Pois, pronto, eu também não sou muito experiente nas cenas dos estrelas nem dos policiais. Eu estou sempre a saltar de um para o outro, sem qualquer argumento. Eu tanto achava que era o Martin, como do nada achava que era o casal. Os dois, mesmo os dois ao mesmo tempo. Desafio-te a ler as 10 figuras negras. O autor também faz de propósito, né? Faz com que nós pensemos que também podia ser aquele casal, não é? Exatamente, isso é comum. Ou não só. Por isso é que eu acho- Eu acho que ele aponta tanto para o casal como só para um dos dois. E qualquer um dos dois ao mesmo tempo. Exato. Ele pode tanto só apontar para a mulher, como para o escritor, como para os dois ao mesmo tempo. Eu achei isso interessante. Mas isso é o normal dos thrillers tentar caminhar depois para um lado e depois para o outro e depois para o outro. Isso é o normal dos thrillers. Nós é que temos de estar atentos aos pequenos pormenores se quisermos perceber, e às vezes há uma segunda leitura que a gente detecta esses pequenos pormenores que já nos indicavam quase de uma maneira óbvia depois de uma segunda leitura, né, que seria aquele o assassino. Pistas, não é? Exatamente, por isso é que o thriller tem muita piada de ler uma segunda vez, exatamente depois já sabermos a história, digamos assim, depois irmos à procura das pistas no meio do caminho. E aí é que às vezes se distingue os bons e os maus escritores. Tu leste o livro 2 vezes? O quê? Leste o livro 2 vezes? Não. Este não. Ok. Mas eu estou a dar o exemplo de como é que, entre aspas, é interessante ler os thrillers assim, porque vamos sempre descobrindo, por exemplo, um romance, por mais que tu gostes de ler o romance, lês uma vez, se calhar daqui a muitos tempos podes voltar a ler porque gostaste da história, não te vai acrescentar nada. Então, Agora, olha, pega lá no. Desculpa estar a te interromper. Pega lá no Monte dos Vendavais, lê hoje e lê daqui a um ano. E depois nós falamos. Está bem, Brando. Eu pensaste nisso. Oh, Tânia, posso pôr aqui uma questão? Claro. Eu gostava de perguntar aqui ao pessoal que está presente quem é que leu a Gone Girl, só por curiosidade. Eu não. Gone Girl ou Empate Incerta? Sim, Alguém leu? li há muitos anos. Quem é que está a falar? É a Bruna? Só. Bruna, não achaste nenhuma semelhança aqui na narrativa com o Gone Girl? Sem entrar em grandes spoilers. Sim, é assim, eu já li isto há muitos anos e é assim, do que eu me lembro, achei o Gone Girl muito mais Está a ver? muito mais a caminhar para o noir do que este. Achei-o muito mais dark, tanto em termos de enredo como em termos de exposição do próprio enredo. Achei este. É o que eu digo, eu achei um bocado previsível desde o capítulo 7 e achei que enquanto que o Gone Girl tem a premissa, não acho a premissa espetacular, mas achei a execução bastante interessante. Ao contrário, este foi um bocado o oposto para mim. Exato, não tem muito a ver. Aliás, isso é o ponto em que a gente estava a pegar antes os bons e os maus, como é que se envolve os bons e os maus thrillers, e são exemplos completamente opostos. Aqui Sim, o Gone Girl é definitivamente um thriller. Este não considero um thriller, considero um policial. Muito policial mas mais para o policial do que propriamente um thriller. Sim, exato, também. E sim, eu por acaso, só dizer que daquilo que vocês já tinham dito também achei que próprio, vou dizer assim, usando um palavrão,
o autor foi preguiçoso em fazer este livro e pegou muito no genérico, no básico, e construiu a história muito por cima. Também, como a gente discutiu no início, seria difícil ele explorar muito as histórias, porque senão acabaria quase por ser um ensaio do que propriamente um romance. Não podia fugir muito. Esse é o problema com o livro. O quê? O meu problema com o livro é exatamente esse, tens toda a razão. E então, pronto. Também acaba por ser injusto, que lá está, porque se calhar foi o primeiro a tentar fazer algo assim do género e acaba por. Eu acho que falha exatamente porque não consegue fugir ali do ponto em que não pode ser demasiado profundo, mas também acaba por ser demasiado genérico e acaba por lá está. Ainda por cima, pegando em histórias conhecidas, a gente vai reconhecendo todos os pontos facilmente e facilmente consegue construir a própria história antes dela acontecer. E isto vai ser o primeiro livro de uma saga com aquele personagem. Pode ser que o segundo pegue em algumas boas ideias que este livro teve e depois se transforme em algo diferente e mais interessante, digo eu. Até fiquei curioso para perceber como é que vai ser. Pronto, eu fiz Com esta questão. curiosidade de ler o outro livro dele, que ganhou o prémio. O quê? Alguém fica com curiosidade de ler o outro livro dele que ganhou o prémio. Epá, eu não. Fiquei mais que curioso para o próximo por causa do personagem. Já o conhecemos. Eu não. Eu gostei da escrita dele, acho que ele escreve bem, pelo menos ao meu gosto. Eu gostei do livro. Desculpa. Eu gostei do livro, achei o livro razoável, mas achei interessante aqui algumas situações que acabam por ser cumpridas dentro do livro. Eu não sei essas situações e acho que acabam por ser cumpridas, nomeadamente a questão de alguém matar aleatoriamente para cometer uma morte que quer uma morte específica. Depois achei interessante o cumprimento de todos os assassinatos que apareceram estarem ligados às obras e terem sido os seus crimes também cumpridos. Estava a perguntar aquela questão da Gone Girl, porque achei que, isso sim, achei que foi um bocado de plágio, achei que foi aqui muito. Não vou entrar em spoilers, se alguém quiser depois ler. Achei um bocadinho de plágio, nomeadamente na intriga da Gone Girl, nós vamos descobrir uma situação que aqui também vamos descobrir no final. E essas situações completamente este livro um livro de viagem a nível narrativa e de inovação a nível da narrativa, tanto que portanto, a Gillian fez esse trabalho e depois a outra autora da Rapariga no Comboio também acabou por fazer um trabalho semelhante. Temos uma narrativa que é alternada por vários personagens e essas personagens todas na primeira pessoa. Isto eu posso dizer, não é spoiler. E retomou isso aqui. Não só por causa da Gone Girl, mas por causa de ser revelado o capítulo da verdade. Mas eu acho que a estrutura deste livro acho que é idêntica à estrutura do Gone Girl. Eu gosto de fazer, não gosto de tirar o efeito das coisas, mas falei nisso e falei nisso com a Tânia. Mas é interessante se vocês tiverem tempo, nem que seja lindrinho, e verem que é verdade. O que achei interessante aqui nesta obra. Estão-me a ouvir? Yeah. Sim, Mas tens um bocado a voz robótica. O que achei aqui interessante nesta obra foi
aquilo que eu disse à Tânia e que vou falar agora, e se ela quiser também pode falar o seu parecer e vocês também. Há aqui uma situação narrativa que eu gostava de falar com vocês, que se calhar alguns de vocês conhecem, que é uma situação que em francês se chama mise en abîme. Alguém conhece esta expressão mise en abîme? Não. O que é mise en Sim, abîme? mas já não me lembro. Quem é que disse que conhecia? Mas já não me lembro o que é que significa. Essa expressão não me é estranha. És tu, Bruno, estás a falar? Sim. Pronto, a mise en abîme a nível da narrativa e utiliza-se também muito nos filmes. É na narrativa e não só. Por exemplo, na Ilíada temos uma mise en abîme em que vai ser contada a história da Guerra de Troia no escudo de Aquiles. E essa história está a ser contada dentro de uma história que é a história da Ilíada. Isso é uma mise en abîme. Uma mise en abîme é também, por exemplo, quando nós dentro de uma obra falamos de outra obra diferente. Por exemplo, nas Mil e Uma Noites temos uma mise en abîme. O que é a mise en abîme nas Mil e Uma Noites? A Sherazade vai contar ao sultão histórias através de um livro. Isso é uma mise en abîme. Temos o conto de uma história dentro de outra história. Podemos ter também, por exemplo, num filme, a história contada por um personagem de um quadro ou de um livro. Isso é uma mise en abîme. Aqui, qual será a mise en abîme do autor? Alguém sabe identificar? Então, agora, como é que se escreve essa expressão? Mise en abîme? Mise en abîme. M-I-S-E. Depois é a preposição en, E-N. Depois, abîme, que quer dizer abismo em francês. A, B, Já encontrei. Y, M, E. Sabem dizer qual é aqui a mise en abîme no livro? Eu sei, mas não vou dizer. Tânia, queres dizer? Não. Pronto, a mise en abîme aqui no livro. O final do livro, o narrador diz que está a escrever, está na casa daquela senhora que ele conhecia, aquela leitora que ia lá à livraria dele, que eu já não me lembro o nome. E ele, porque ele refugiou-se lá da polícia, e ele está a escrever esta história dele. Ele diz que está a escrever a história e está a explicar, está a deixar a verdade contada para justificar todos os atos que cometeu e para contar a verdade, por exemplo, à Gwen, que eu interpretei a Gwen ali como aproximar-se do narrador por ele ter atropelado o pai e ela ter testemunhado. Interpretei isso através dos sonhos. Pronto, já falámos sobre isso, vocês não viram isso. Pronto. Mas ele vai escrever a história. E ele está a escrever essa história dentro do livro. Ou seja, ele está a escrever um livro dentro do nosso livro. E isso é uma mise en abîme. E isso eu achei muito interessante. Por isso é que eu acho curioso o próximo livro, perceber como é que ele depois vai sair, vai ser o narrador, vai ser o personagem, como é que ele vai fazer para integrar uma continuação, digamos assim. Exato, o livro tem pontos, sim, tem pontos mais fracos, mas tem pontos muito interessantes também. Eu vou pegar um bocado na ideia do frango da Margarida e se calhar dar assim uma questão mais fica. Não estamos a perceber nada. Não me consegues perceber, Fran? Não estamos a ouvir em eco e assim meio esquisito. Estou. Estás em eco. O som está a sair um bocadinho mal. E agora? Eu acho que Continua. já. Ok. Agora já Ia pegar na ideia da Margarida e se calhar uma vez mais e não vamos já ter um bocadinho alargado.
Não é eco. Esquece. Nós não ouve nada que estás a dizer. É tudo em eco. Mas temos estado a ouvir-te bem, portanto, deve ter sido agora qualquer coisa que. Eu acho que o Lorde está a aberto. passar. Já me O quê? conseguem ouvir? Não, continua em eco. Deves ter outra janela aberta, uma coisa assim. E agora? Está com eco. Sai da cozinha e volta outra vez para a sala. E agora? É que eu tenho que variar entre os fones e o do PC. Eco, Tânia, continua sem eco. Estou a pensar como é que vou fazer isto. E agora? Estou a conseguir ouvir melhor? Não, Não, estou a ouvir 3 vezes para aí agora. Ok, eu vou escrever e depois peço-me vocês para ler. Pode ser? Sim. Olha, mas a Filipe está a dizer uma coisa interessante que ele logo no início da história diz que está a relatar a própria história e que até ia mudar os nomes, não me lembrava disto, para proteger a entidade. Exato. Tânia, Já escrevi. Tânia, queres falar das características clássicas? Não falámos no início, agora para terminar, se calhar, não? Mas vocês não conseguem ouvir. Foi como o Bruno disse, tem para sair e voltar a entrar, pode ser que dê. Espera aí que eu vou tentar. Ok, conseguem me ouvir agora? Sim, voltou. Bruna, desliga o teu microfone, que eu acho que o teu microfone está a fazer alguns ecos. Experimenta lá agora. Eu estava a dizer que ia pegar na ideia da Margarida, no final do livro, como o narrador e o autor o escreveu, e a ideia do Franco de uma continuação. Gostaram do fim do livro? Gostaram do quê? Do final do livro. Eu gostava que ele se tivesse entregado. Não gosto dele estar a fugir. Também não gosto da ideia de haver uma continuação. Para mim era fechadinho. É assim, eu fiquei com a ideia que ele se tinha suicidado. Sim, ele também morreu por falta de comida ou coisa assim. Ele disse que ia suicidar-se, sim. Ele disse. Exatamente. Então, tinha uma arma, era uma coisa assim, que a comida também já estava a acabar ou alguma coisa assim. Ele não se ia atirar a um rio ou a um lago? Não, sim, ele escreveu isso, que ia suicidar-se, que ia se atirar de uma ponte. Ele disse isso. E justificou que esse seria o crime do Droner. Pois. Mas entretanto o livro fez sucesso e o autor mudou de ideias. Pois, pelos vistos. Não. Pois, aqui a Filipe estava a dizer que a própria história é tipo a nota de suicídio dele. Sim, também pode ser interpretado dessa maneira. Isso é um ponto de vista bastante interessante até. Eu agora vou dizer aqui, eu não gostei muito do livro, eu por mim ele tinha se suicidado e a história acabava por aqui. Eu achei a estrutura muito semelhante a Roger Ackroyd, por isso também assim, como uma confissão de culpa e nota de suicídio, vá. Apesar de, pronto. Depois, agora vou brincar um bocadinho. Depois de ler isto e dado que nós estamos no Discord, vamos fazer como outro estudante universitário e vamos fazer uma lista de pessoas a matar? Porra. Mas temos que escolher os livros, estás a ver? Temos que Vamos escolher. Eu já escolhi o meu. É lá, isso é um bocado estranho. Foi demasiado. Foi muito rápido. Escolheste o quê? A primeira vítima ou o livro? Não, o livro. As 10 figuras negras. Pronto. Isso é muito fácil, esta resposta.
Eu não posso falar, ainda não li, portanto não posso falar Eu não desse escrevo. livro. Eu prefiro a paz. Para mim ninguém morria. Não, mas ao Franco lê as duas figuras, vais gostar. Margarida, queres falar das características para acabar? Sim. Bem, vou então falar. Pronto, vou falar das características clássicas. A Ana Paula falou um bocadinho na questão da Agatha Christie. Podemos. Aqui não vemos muitas características clássicas, apontamos mais para o romance noir, mas temos algumas, pelo menos aquelas que são comuns aos dois, portanto, ao romance clássico e ao romance noir. Eu vou falar aqui do meu esboço que eu fiz. Nós tínhamos sustentado através de um link da Wikipédia, mas eu acabei por escrever porque assim consigo organizar melhor as ideias. Então, o romance policial é um subgénero literário, está relacionado a narrativas que contam a história de um crime. Portanto, nelas o narrador mantém o suspense até ao final, quando revela a identidade do criminoso. E o escritor americano Edgar Allan Poe, o escritor americano considerado o maldito, não é? Foi o criador das narrativas policiais. Foi com o Edgar Allan Poe que tivemos a criação de Auguste Dupin nos crimes da Rua da Morgue em Sim, 1800. só para dizer que esse supostamente é considerado o primeiro policial de sempre. Exatamente, é isso mesmo, Bruno. Depois, estas obras contam também com um detetive que utiliza métodos racionais para desvendar um mistério. Racionais e lógicos. Por exemplo, o famoso Sherlock Holmes, criado pelo escocês Arthur Conan Doyle, e a famosa Agatha Christie, que escreve o seu primeiro romance, se eu não me engano, O Misterioso Caso de Styles, em 1917, e que cria uma figura tão famosa, ou cria figuras tão famosas como Hercule Poirot e Miss Marple. Relativamente às características clássicas, é fácil, todos nós conseguimos encontrar nas obras. São estas. Tem que ter obrigatoriamente um crime, seja um roubo, um Posso dizer assassinato. uma parte? Peço desculpa. O primeiro livro da Agatha Christie foi o misterioso Mr. Brown. Foi bastante antes de aparecer o Hercule Poirot. O Hercule Poirot efetivamente aparece no misterioso caso de Styles. É a primeira aparição dele e é aquela que o lança como uma personagem carismática que ele vai ser, com aquele ar de pinguim. A fonte que eu consultei dizia-me esta informação. Uma irmã, enquanto a Agatha Christie, portanto, foi enfermeira nos tempos de guerra, uma irmã aconselhou a escrever esta história em 1917, que depois é publicada em 1920. Pronto, se tu dizes isso, pronto, é uma questão de publicarmos, mas esta foi a fonte que me informou e posso dizer que foi da Wikipédia e de outros artigos que li. Pronto, mas foi através do... Eu fui num debate com o neto dela. Aceita a correção e obrigada. Continuando o que eu estava a dizer. Portanto, as características clássicas envolvem sempre um crime, como estava a dizer. Tem sempre um mistério em torno de uma identidade ou de um criminoso. O detetive faz sempre uma investigação, decide sempre fazer uma investigação, e essa investigação é sempre coordenada através de pistas que o autor vai sempre enunciando ao longo da obra. Portanto, no final é sempre revelado o motivo do crime. Outro elemento clássico das narrativas policiais e que
nós vemos em quase todos os romances da Agatha Christie e do Arthur Conan Doyle, por exemplo, a capacidade dedutiva do detetive, a questão de usar a lógica e o raciocínio. Vemos isso em Edgar Allan Poe mais de uma vez, em Auguste Dupin, em Sherlock Holmes, com Arthur Conan Doyle e em Hercule Poirot com a Agatha Christie. O enredo, normalmente, o enredo está centrado nesta investigação, que começa com o crime, portanto, o início da narrativa é o crime, depois do seu desenlace e desenrolar tem a investigação e no final depois temos o encerramento da história através da revelação do criminoso. As personagens normalmente estão sempre relacionadas com a vítima. Temos também, é interessante ver aqui também no policial que, portanto, o Edgar Allan Poe começa a escrever em pleno romantismo, não é? Movimento literário do romantismo, e também são trazidos para portanto, o romance policial, elementos da estética romântica, como a presença de um herói e de um vilão. E esse vilão normalmente é sempre o antagonista do herói. No noir, em diferença aqui ao romance clássico policial, no noir, este herói normalmente vai ser entendido como um anti-herói, como uma personagem que acaba a ser um bocado marginal. Portanto, o romance policial, como todos sabem, explora o mistério e o suspense e podem apresentar dois tipos de narradores. O narrador observador, que à medida que vai revelando os factos, o leitor vai descobrindo a história com ele, e o narrador omnisciente, que normalmente é contada a história na primeira pessoa e conhece a fundo todos os personagens, todos os elementos da história como se fosse um deus. Pronto, terminei aqui a minha exposição das características básicas. Tânia, passo-te a bola. Faz uma bola, pronto. Vamos terminar por aqui. Se não houver mais ninguém que queira acrescentar alguma coisa. Já agora, pergunto. Quem mais não gostou do livro? Eu achei que foi só ok. Eu. Acho que não sei, mas a opinião geral é mais pessoas a não gostarem tanto assim do livro do que a adorar. Digo eu. Podemos dizer que o livro não acrescenta nada de novo, se calhar? Sem dúvida. Mas pronto, vamos ver se o Franco tem razão e se sai outro com este narrador e depois tiramos as nossas conclusões. Pois, por isso, eu estou bastante curioso para perceber como é que vai ser o próximo por causa disso. É assim, quando acabarmos, diz. Eu no Corridos dei 3 estrelas ao livro, para mim significa que eu me diverti a ler o livro. Não me arrependo e passei um bom tempo. Eu sei que não é assim algo nunca antes visto, nada inovador, mas deu para passar o tempo, para descontrair. Também tem 3 estrelas. Bem, eu isso bem. Eu depois entrei num slump literário que não me apetecia ler nada porque parecia-me tudo muito mal. Quando desligarmos, eu vou-vos deixar 2 links do YouTube na pasta no canal da discussão, um sobre o noir e outro sobre alguém que fala sobre o livro. Convido-vos a ver e a comentarem se quiserem. Espero que tenham gostado. Tenho uma curiosidade que não sei se vocês fizeram isso, porque já vi que fizeram uma exposição sobre os thrillers. Como conseguem comparar os thrillers mais clássicos e os policiais mais clássicos, por exemplo, com os que são mais ou têm surgido mais dos chamados thrillers e policiais nórdicos? Conseguem distinguir mais ou menos a diferença? É assim, vou-te ser sincera, os dos policiais nórdicos ainda não li nada. Ok. Eu acho que uma das grandes diferenças é, por exemplo, do Stark Larsen. Não percebi o que eu acho que Bruno. a grande diferença é que eles vão buscar muito, quer em thrillers, quer em policiais, a parte mais emocional do personagem, quer da vítima, quer do
detetive ou do assassino e que depois exploram isso. E aí é que acho que há a diferença entre o clássico, que era aquilo muito que a Margarida estava a dizer, que ia buscar muita lógica, muito o raciocínio, especialmente quem viu aquela série do Sherlock Holmes, que aquilo era tudo muito matemático, uma coisa assim, uma coisa muito coisa, e aí é que acho que é o que difere um bocadinho entre uma coisa e a outra, é que os nórdicos até se calhar de uma certa maneira nos atraem mais porque vão buscar mais a emoção do que propriamente ser uma coisa muito lógica e tentar descobrir quem é quem. Às vezes até a gente quase já sabe quem é o assassino do início, mas depois a história envolve-se uma parte emocional que é completamente diferente destes mais clássicos. Olha, uma boa pergunta. E já agora, desculpa lá, aproveito para perguntar se já leste algum do João Tordo, um policial do João Tordo. Eu acho que essa questão que tu dizes dos detetives serem mais emocionais e mais complexos em termos emocionais e de vícios, etc., não é só uma questão nórdica, acho que é mais uma questão geracional, vá, do que enquanto Sim, que também, sim. não tem Sim, tanto- li aquele. Como é que se chamava? Águas passadas. Exatamente. Eu achei também mais para isso. Não sei se é tanto ser nórdico, acho que é mais uma questão geracional e temporal do que propriamente isso. Eu pessoalmente gosto muito dos clássicos, mas percebo perfeitamente a tua pergunta e acho uma ótima pergunta até. Bruno, é verdade, eu acho que fizeste uma ótima pergunta mesmo. E tens toda a razão. Temos aqui, temos nesses romances nórdicos, eu só li o Milênio, mas também concordo com a Bruna, também tens muitos romances portugueses que exploram o lado emocional do detetive. E isso também começa Se calhar pelo até eu disse os nórdicos porque é os que estão a surgir mais, mas se calhar é o que a Bruno estava a dizer, uma coisa mais geracional, e passado há 20, se calhar 30 anos, começaram a fazer esta parte mais emocional e tanto não racional, e se calhar os nórdicos foram os primeiros a pegar nisso, e depois até que ficaram mais conhecidos, mas claro que há outra. Sim, acho que sim. Isso surge connosco mesmo. Portanto, a questão do narrador ser, portanto, explorar mais os seus sentimentos também está relacionado com o drama noir. É aí que começa a exploração das emoções e do narrador passar para nós a emoção, que normalmente é uma emoção cínica. Começa com o cinismo, mas há essa evolução. Aliás, daquilo que nós tivemos a ler um pouco disso. Achei a tua pergunta interessante, Bruno. Bruno, vou colocar uma questão. Na linha que o Bruno disse, vocês costumam gostar mais de policiais? Vocês costumam gostar mais de detetives e investigações mais baseadas em lógicas e factos, ou mais em obras que exploram muito os dramas do investigador ou do polícia ou de quem esteja do lado bom da lei, vá? É assim, eu sou suspeita, mas eu gosto muito da lógica e os que seguem o racional ou não racional. Acho que isso tem a ver com um bocadinho da minha. É como eu gosto de ambos. Pois é, eu também depende, às vezes tanto que lá está, gosto muito dos nórdicos, mas por exemplo gosto muito do John Le Carré, que é uma coisa, eu gosto muito de thrillers ou policiais ligados à espionagem, não sei quanto, assim, que é muito mais, até aquele esquema a 007 e não sei quantos, é uma coisa que me faz muito, por exemplo. Tu que falaste nisso, um bom nórdico para ler. Quem eu? Sim, foi tu que falaste nisso, certo? Sim, tens por exemplo aquela saga do Stephen, também do Milênio, do Sim, mas há uma saga que é baseada depois num personagem que também são muito conhecidos, que tem os segredos obscuros, que é o primeiro livro, depois tem vários, acho que já são 7 livros, que são muito interessantes exatamente porque, por exemplo, eles pegam num personagem que vão ao longo da história e conseguem narrar um crime e ao mesmo tempo estão tipo, a fazer um romance e um policial ao mesmo tempo.
Por isso, esses são muito interessantes.